I have a prophetic warning for us as a body of Christ, but I want you to stand up because I Eu need tenho um to do aviso some. profético para I nós. Eu need quero to que do você levanta. some warfare because I feel a heaviness over this place. Eu tenho que fazer uma batalha espiritual porque eu sinto nesse lugar. I feel that Jezebel is trying again to come in. Eu sinto que a Jezabel está querendo vir. And I'm going to speak to you over this today and giving you some advices to the Eu prophets, quero falar to the sobre prophetic isso e dar people, algumas sugestões that is a must to understand. que você deva entender. And also the church, the leaders, E a igreja, os líderes and you e você, as the body of Christ. Amen? como o corpo de Cristo. So, Father, we thank you right now, Senhor, nós te agradecemos agora and we ask the Spirit of God e nós pedimos ao Espírito de to Deus take a place in this place. que ter nesse lugar. Father, I bind all the spirits negatively that trying to penetrate in this place. Eu amarro todo espírito negativo querendo penetrar este I lugar. take authority over all of them Eu right tomo now. autoridade sobre todos eles And agora. I say only faith will operate in this place. E eu falo que somente fé vai operar neste lugar. And that everything that is against it, you has no place in this house. E tudo que está contra você não tem lugar nessa Father, casa. I release faith. Eu libero fé. I release right now the words of the Lord to be flowing. Eu libero a palavra de Deus que esteja fluindo. I release the Spirit of God Eu libero o Espírito de Deus in the mighty way into your life, de uma forma poderosa na sua vida, into the families, nas suas famílias, the marriage couples, nos casais and those that had a calling to be leaders in the body of e Christ. aqueles que têm um chamado para ser líderes no corpo de Cristo. Father, release your angels right now Senhor, libera os anjos agora to surround this building, para surround the encampar building, nesse edifício, to acamp outside and para inside of acampar this building. fora e dentro deste lugar. Take your place, Jesus. Toma o teu lugar, We Jesus. give you all the praise and all the Nós glory. damos And everybody toda a honra say e glória. E todos digam amém. Hallelujah. So I felt now that the atmosphere was clean. Eu sinto agora que a atmosfera está limpa. Every time I'm going to speak about something spiritually, I sense that the spirits they're Todas trying as to vezes shut que eu down. tento falar algo espiritual muito forte, eu tento que o demônio venha querer prender. They trying to shut down. So you're ready to flow with me? I'm ready. Amen. In Okay. Jesus' name. I'm going to be talking quickly about very quickly about the dream that I had. I don't have dreams. Eu vou falar rapidamente sobre sonhos, então eu não I tenho don't have muitos dreams, only sonhos, visions. somente visões. But I believe God wanted to talk to me about something, about Mas eu creio the que Deus spirit queria of Jezebel. falar alguma coisa comigo sobre o espírito da That Jezabel. I saw this woman growing in size Eu vi essa mulher crescendo em tamanho and getting stronger. e ficando mais forte. And yesterday I woke up 5:00 in the morning E ontem eu acordei 5 horas da manhã. and I was meditating in the Word of E eu God. estava meditando na palavra de And Deus. suddenly I had a vision. E de repente eu tive uma visão. And the vision was a large, E a visão era algo grande. a steam roller truck. You know what steam roller truck is? Aqueles caminhão de vapor. É isso? Aqueles caminhões rolo compressor. Rolo compressor. Yeah. And that steam roller E aquele compressor was ready to roll over estava people. querendo And passar por cima das churches. pessoas e de igrejas. And the Lord said to me, this is the spirit of Jezebel. E o Senhor falou para mim, esse é o espírito da Jezabel. That if we are not connected and strong in the season E se right não now, estamos conectados e fortes nesse tempo, we can be catch on that roll, that steamroller, nós podemos estar being captured, ser that, capturado naquele momento. through this the steamroller that is coming against Com us. esse rolo compressor que está vindo. And the Lord told me that there are some things that O it Senhor doesn't falou para come mim que tem out algumas coisas que não saem para fora. through a nice conference, Com uma conferência through bonita, a nice books, com livros or bonitos, through nice preaching or ou teaching. com boas pregações. Spiritual things are casting out with spiritual things. Coisas espirituais é lidada com armas espirituais. And I was able to see couples, E eu pude ver casais couples in the spirit, no espírito, that there is no equally
they are not together, lining up in the spirit. Os casais não estão igualmente nivelados no espírito. One of them are seeking more God. Um deles está buscando mais de Deus, They want to be spiritual, querem ser espiritual, and others they don't. e outros não. Now can cause a chaos and distress in the marriage. Isso pode causar um caos e problema no casamento. And that's what she comes for. She comes to bring distress and confusion É in the isso que a marriage. Jezabel vem para trazer confusão e estresse no It casamento. is time for us to seek as couples especially É tempo que nós, Seeking casados, God together. buscar de Deus juntos, that we can grow que spiritually. possamos crescer juntos, Because only in the spiritual realm porque somente no mundo we espiritual are able to win against the spirit. podemos vencer contra esse See, espírito. there are some things that we have to fast and pray. Tem algumas coisas que temos que jejuar e orar. See, only good words is not going to cut it. You're going to have to fast and pray. Palavras bonitas não vai adiantar se você não orar e jejuar. You know, I understand that when we do things, Eu entendo que quando a gente faz coisas, that those things can help us. pode ajudar, But spiritual things mas coisas can espirituais only be cast out through spiritual pode things. somente ser repreendida com a libertação. You understand me? Vocês estão And entendendo? also, I see people. Why I'm talking about couples? Por que eu estou falando de casais? Because when you marry, Porque quando você casa, in my view, na minha it forma de has to ver, do with ministry too. tem a ver também com ministério. So God will bring someone that will help you in ministry, not being a Então burden. for you. Deus vai trazer alguém para te ajudar no ministério, não trazer problemas. So it has to do with also ministry. Também tem a ver com ministério. And when one is calling to step into a ministry, Então, quando um é chamado para entrar no if the ministério, other one is not seeing that, se o outro não está vendo isso, it will bring chaos vai trazer caos, because they're not in the same symphony. porque não está na mesma sintonia. You understand what I'm saying? We Estão must entendendo? be in the same symphony Nós temos que estar na mesma to sintonia be able to launch with the Spirit. para poder subir com o Espírito Santo. See, and I see some people that even in this church, Eu vejo algumas pessoas, até mesmo nessa igreja, that some of them wants to launch into ministry, que alguns deles but querem I entrar see no the other ministério, holding on mas down eu here, vejo o outro segurando o not pé, for the spouse to launch. não deixando que o esposo vá para frente. See, that will bring also chaos and Vai confusion trazer isso caos e confusão in their homes. nas casas. We have to understand, Nós temos que entender. if my spouse has a calling, Se o meu esposo tem um chamado, or my wife, ou minha I esposa, need to back them up. eu tenho que dar apoio. I have to back them up in their calling. Eu tenho que apoiar eles na sua Because if I chamado. don't, can cause confusion. Porque se eu não faço isso, vai causar And confusão. Jezebel is ready to come and bite like a shark. E Jezabel está pronta para vir e morder como um tubarão. Now I want to say, I want to say some. Go to me with 1 King chapter 19 verses 1, 2, 3. I'm going to Primeira talk about. Reis 19, 1, 2, 3. Yeah, let me give you this thing here. This word is good. Eu quero te dar essa palavra é boa. King Ahab O rei Acabe told Jezebel falou para Jezabel about everything that Elijah has done. tudo que Elias tinha feito. He told her how Elijah had killed all Baal prophets with a sword. Ela falou todas as pessoas que Elias tinha matado. Now you have to understand one thing. Você tem que entender uma coisa. A great prophet of God that in grande chapter 18 Profeta de Deus was used by God at chapter 18. foi usado por Deus no capítulo But 18, in the chapter 19, mas no capítulo he 19, received that message from Jezebel. ele recebeu a mensagem da And the Jezabel. message was, E a mensagem foi: I'm going to come after you, eu prophet, vou ir atrás de você and I'm going to kill you. e eu vou te matar. So the prophet ran. Então o profeta correu. He ran. Ele correu. He ran because he did not deal with his emotions correctly. Ele correu porque ele não lidou com as suas Listen, everyone emoções. has emotions, Todos nós temos emoções, but our emotions must be healed. mas as nossas emoções têm que ser If they are curadas. not healed, Se ela não é that can curada, cause a great chaos podemos in causar the grande marriage, caos in the ministry, or no other ministério places.
em todos os lugares. If I don't have my emotions well healed, Se eu não tenho as minhas emoções curadas, that's what happened with the prophet Elijah. isso que aconteceu com o profeta His Elias. emotions wasn't healed correctly. Suas emoções não estavam And then he curadas. ran. E por isso ele correu. He ran because he was not ready to confront Ele Jezebel. correu porque ele não estava pronto para We must confrontar be Jezebel. ready to confront the spirit. Nós temos que estar pronto para confrontar esse We espírito. must be ready to throw the spirit out of our homes, Nós temos que estar pronto para jogar esse espírito da nossa out casa, of our ministries, fora do nosso ministério, out of our lives. fora das nossas vidas. There are some things I'm going to say again that can only be done by the Spirit. Tem algumas coisas que só pode ser feita pelo Only the Espírito. Holy Spirit has the power to cast those things Somente o out. Espírito Santo tem o poder de If you don't repreender walk with the isso. Spirit, Porque se eu não ando com o Espírito, it would be complicated even for us to experience healing in our marriage. vai or ser our homes. complicado de que vamos experimentar cura no nosso casamento. We have to recognize Nós temos que reconhecer many times muitas that vezes there is spiritual. que é espiritual. A counseling doesn't do it. Um conselho não vai ajudar. Why? Por quê? Because you cannot counsel a demon. Porque você não pode aconselhar o diabo, o demônio. There is no way that you're going to counsel demons. Você não pode aconselhar demônios. So if the problem is spiritual, Então, se o problema é you espiritual, have to deal with that problem você tem que lidar the way com we're supposed to be a raiz do dealt problema, with, which is in the root que of é the na problem. raiz do problema. What is the root that is causing problems in my marriage? Qual é a raiz do problema que está causando um problema It no may meu be casamento? spiritual. Pode ser espiritual. If it is spiritual, Se é you're espiritual, going to have to fast, você vai ter que jejuar, pray, orar and depend it upon the Lord. e depender do Espírito Santo de Deus. That's the only way. É a única forma. Y'all with me? Estão comigo? Or even in the ministry, Até mesmo no ministério. anywhere. Qualquer lugar. I'm telling you. Estou dizendo. If you don't open up your understanding Se você não and see abre o it, seu entendimento e vê that you tried everything. que você já tentou todas You as coisas, tried, and you que tried. você tentou e But tentou, nothing's happening. mas nada está acontecendo. So it must be spiritual. Então tem que ser espiritual. So you have to deal with in the spirit. Você tem que lidar com isso no Espírito. And in the spirit, E no you're going to have Espírito, to ask the Lord to open up your vision to see. você vai pedir ao Senhor que abra sua visão para poder To ver, see what is happening in the spirit. para ver o que está acontecendo no espiritual. Why you are stuck. Por que você está travado? Counseling doesn't unstuck anyone. Conselheria não vai destravar ninguém. The Holy Spirit does. O Espírito Santo de Deus faz. Are you all with me? Estão comigo? Now, so they rose. Let me give another Bible verse. 2 Chronicles chapter 20:20. Segunda Crônicas to talk about 20:20, the prophets and the prophetic today. fala dos Because I think profetas. this is a warning to all of us that are prophetic or we have a calling to be prophets. Okay. Eu creio que isso é uma palavra para todos os Remember that profetas. Jezebel is a false prophet, Lembra que Jezabel é uma falsa profeta. and she creates false prophetic environments. E ela cria uma atmosfera falsa A false fire, e fogo estranho, very charismatic, muito carismática, but is carrying something that is not God. mas está carregando algo que não é de Deus. Now, 2 Chronicles 20:20. Segunda Crônicas 20:20. Now watch this. Olha isso. I'm going to show you what is a prophetic ministry is about. Eu vou te mostrar o que significa o ministério Prophetic profético. ministry is not only about revealing about your life. Não é simplesmente revelar da sua vida. It's not about revealing what you're going to get tomorrow. Não é revelar o que você vai acontecer amanhã. There is a reason for the prophetic Tem ministry. uma razão para o ministério profético. Now let's go to 2 Chronicles 20:20. Então vamos, 2 Crônicas 20:20. So they rose early in the morning and went out in the wilderness of Tekoa. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. And as they went out, E quando estavam saindo, Jehoshaphat stood and said, Josafá lhes disse: "Hear me, O Judah, Escutem-me, Judá and inhabitants of e Jerusalem." povo de Jerusalém. Now watch this here. This is profound. Olha isso aqui, é profundo. Watch what he said. Olha o que ele disse. Believe in the Lord your God, Tenham fé no Senhor and you shall be what?
E você vai ser o quê? Establish. I have been talking about Serão being established in sustentados. Christ. Eu estou right? falando sobre estabelecimento. If we are well established Se in nós Christ, somos bem estabelecidos em and no Cristo, weapon formed against us nenhuma will arma prosper, contra nós because prosperará. I am well established porque in eu estou Jesus. bem estabelecida em Jesus. There will be no devil against my marriage. Não vai ter diabo contra o meu No devil casamento, against my ministry, contra o meu ministério, against my finances, contra minhas finanças, because I am well established. porque eu estou bem Not only me, estabelecida. but also my spouse. Não apenas eu, mas também o meu esposo. My house is well established. Na minha casa também é bem estabelecida. But watch what he said here. Mas olha o que ele diz aqui. Believe his prophets. E His tenham prophets. fé nos profetas do Senhor. And you shall prosper. E terão a vitória. E Notice prosperará. he didn't say you shall be prosper. E não He fala said, que ele será you shall prosperado. prosper. Falou que você prosperará. Now the Hebrew word for prosper A palavra em hebreu prosperar is move forward. é mover para frente. So what the prophetic ministry does, Então o que que o ministério profético it faz? helps stuck people Te spiritually ajuda to move o povo a ser forward. destravado espiritualmente para poder mover e caminhar para frente. The role of the prophetic ministry, the role O papel do ministério profético is to get you to move forward. é para fazer com que você mova para frente. It's to cause you to get unstuck. É causar que você seja destravado. It's not only to reveal about your future, Não é apenas para revelar o seu futuro, but it is to unstuck you in the spirit, mas para te destravar no that you espírito, can fulfill your calling with God, para que você possa cumprir o that your chamado de house Deus, can fulfill their calling with God. para que a sua casa seja cumprida. So when the prophet comes, Então, quando o profeta it vem, comes to unstuck you, ele vem para te to destravar, release you para te liberar into your destiny. no seu It's destino. not to telling good things to you, Não é para falar boas coisas para but você, it's to unstuck you mas é para te destravar into your calling, no seu chamado, into God's purpose for no you, propósito de Deus para in God's você, purpose for your family. propósito de Deus para sua família. That's it's all about. É isso que é. It's all about Jesus unstocking you. Sobre Jesus te So the destravar. prophets, they come to unstock you, Então os profetas vêm para te to destravar, move you forward into para your te destiny. ajudar você a caminhar no seu destino. Hallelujah, praise God. Aleluia. Look at your neighbor and said, my Olha para destiny seu will be vizinho. fulfilled. O meu destino será cumprido. Yes, because it is in Christ Jesus who Porque strengthens está me. em Jesus. Now watch this, a true, authentic, prophetic voice. O verdadeiro True, autêntica authentic, voz. prophetic voice. Now watch this. Olha isso. Will get you unstuck Vai te destravar and push you forward. e te empurrar para frente. Not keep you slavery in your prophecy. Não fazer você escravo de profecia. It will come to unstuck you. Vem para te destravar. Because they have the power to unstuck folks. Porque Unstuck tem o people. poder de destravar pessoas. Because the enemy comes to make us stuck. Porque o diabo vem para nos travar. But the Holy Spirit comes to unstuck us. Mas o Espírito de Deus vem para nos And prophets, destravar. they walk with the Holy Spirit. E os They walk profetas in que fire. andam pelo And the Espírito fire Santo is e to com fogo, unstuck folks, o unstuck fogo people. vai Are you with destravar. me? Estão comigo? Sometimes we pray about things. Às vezes oramos por coisas, We hear from the Holy Spirit nós about specific ouvimos things. do Espírito Santo sobre coisas And we have not específicas shared in details e não concerning compartimos em detalhes prophetic words, palavras proféticas, visions and dreams. visões e sonhos. This is involved people and events. Isso envolve pessoas em eventos. Because the Lord did not give us the release to share it. Porque o Senhor não nos permitiu ainda liberar essa See, palavra. a healthy prophet Então, um profeta will sadio wait the são, time to release. vai esperar o tempo The para liberar. unhealthy prophet O profeta que não espera will just impaciente vomit everything on you. vai vomitar tudo em cima de você. And if you're not ready to receive E that, se você não está pronto para that receber, word will cause chaos in your aquela life. palavra vai causar caos na sua vida. It will cause the stress for Vai you. causar estresse para você. Because it wasn't the time for you to Porque receive that não era word. o tempo de você receber aquela See, a palavra. mature prophet, O maduro hear and wait. ouve e espera. We are not allowed to speak everything he shows us. Nós não estamos supostos a falar tudo que ele nos mostra.
As a minister and a prophet, sometimes the Lord is dealing with you about a word, Como às vezes, como um profeta, Deus está lidando com você sobre uma palavra. and you don't share everything. E você não compartilha tudo que você You vê. don't just share because you see it. Você não simplesmente compartilha porque você viu. You just tell it because you heard it. You Você don't não just tell it. simplesmente fala porque você ouviu. Or because you saw it in the vision Ou or the porque você dream. vê visão ou sonhos. Has to be at the time of the Lord. Quando você falar, tem que ser no tempo de Deus. See, prophets must know that it's only the time of the Os profetas Lord. têm que entender o tempo, discernir o tempo certo de falar. See, we have to be mature to understand the time. Let me give an Nós example. temos que ser maduros para entender o tempo. Deixa eu te dar um If it's exemplo. not the time for that person receive that Se não word, é tempo daquela pessoa receber aquela palavra, things can go wrong. coisas podem dar errado. And if it goes wrong, E se dá errado, they're gonna be sad, eles vão estar tristes. and will cause some people to even leave the church E vai também causar que pessoas saiam da igreja. because they're not mature enough to receive that. Porque não são maduros o suficiente para receber essa Because it palavra. wasn't the time to tell them that. Porque não era o tempo de falar You aquilo. understand what I'm saying? Entende? You know, let me give an example very recently. Deixa eu dar um exemplo recente. The Lord showed about this family O Senhor mostrou algo sobre essa família and told the family that wasn't their time to leave e falou para essa Florida família to other place. que não era tempo dela sair da Flórida para But outro lugar. somebody else went ahead of and told them Mas that outra was the pessoa time to leave. falou para essa família que sim, era tempo deles irem. And they left. E eles foram. They lost the house now. Eles perderam a casa. They're not making the same money that they were making before here. Eles não estão fazendo o mesmo dinheiro que estavam fazendo They aqui. called us asking for money to pay the rent. Eles ligaram pedindo Listen to me. If the Lord dinheiro tells para pagar you to aluguel. do something, Se o Senhor fala para He você needs to fazer, back you up too. Ele também tem que te The apoiar. blessings will follow what A God bênção spoke it. vai seguir aquilo que Deus falou. If it's not happening, Se não está that acontecendo, means you're not in the place that God wants you to be. quer dizer que você não está no lugar onde Deus te mandou você estar. Let me say something to you. Deixa eu falar algo. If a prophet, I'm a prophet, we are prophets. Se If eu a sou prophet spoke profeta, to you se o and said, profeta falou, you're going to marry tomorrow, you're going to marry to você this vai one, casar you're amanhã, marrying, casar, moving to another country, another state. mudar para outro estado, outro Make país. sure you go and ask God in your secret place. Tem certeza de buscar de Deus primeiro Confirmed that word E through confirma 3 or more different que mouths. a palavra é confirmada pelo menos 3 ou 4 Because you are pessoas. moving out of your state, and Porque você tá it's not only movendo. involved you, it involves your family. Não envolve apenas você, mas a sua família inteira. It's your destiny. É o seu destino. You can cut your destiny Você pode cortar o seu to the destino root na if you're raiz. doing something stupid. Se você faz algo estúpido, Especially in this season right now, that's what Jezebel especialmente is waiting nesse for. tempo She's agora, waiting us to do Jezabel está mistakes. esperando que nós When cometemos we erros. do mistakes, Quando she cometemos will erros, attack. ela vai atacar. So make sure in the season, Então tenha certeza que neste tempo, when you're gonna do something, make sure you are sure of quando that God você vai spoke it fazer to you. algo, você tenha certeza que Deus falou com você primeiro. Hallelujah. Aleluia. So then you don't do things that you're gonna regret it later. Para que você não faça coisas que depois você vai se arrepender depois. Hallelujah. So he also has to release you to share. Ele também tem que te liberar para você poder Many compartilhar. times we will see things and hear things from God Muitas vezes nós vamos ver e ouvir coisas de Deus that we are not at liberty to que speak nós não on at that estamos time supostos a falar aquilo neste momento. because of the timing of the prophetic timing of God. Por causa do tempo profético de Deus, Timing, it's everything. tempo é tudo. See, God will speak to the prophet, Deus vai falar com o but the profeta, prophet must discern mas o profeta tem que the discernir time to release. o tempo de soltar, de liberar. Because if they release not in the time of God, Porque se eles liberam não, fora do tempo de Deus, will cause chaos, vai causar will problemas, cause distress, vai causar will sofrimento, cause confusion. vai causar confusão. I heard recently, Eu ouvi recentemente, because I know a lot of people that speak
speak to me Eu sei de muita gente que fala comigo a prophet that went to a church que um profeta foi numa igreja and got to the church, e chegou na igreja, and I believe, folks, I e believe eu creio the prophets are called to unstuck people, que o profeta foi chamado para destravar pessoas, not to give sentences to them. não para dar sentenças. Okay, we have to very much be aware of those things. Nós temos que estar bem conscientes disso. You have to make sure the Lord told you to do that. Nós temos que ter certeza que Deus mandou você falar. You know, this prophet caused a destruction in the church. Esse profeta causou uma destruição na Everybody igreja. left the church. Todo mundo foi embora da igreja. Why? Por quê? Because that prophetic voice was immature. Porque aquela voz profética foi imadura. It wasn't mature to give that word to the Não The foi pastor. maduro de dar aquela palavra para pastor. I believe that God wants to restore ministries. Eu creio que Deus quer restaurar I ministérios. believe God wants to restore leadership. Eu creio que Deus quer restaurar a liderança. I believe in restoration of all this. Eu creio na restauração. And I believe that when a prophet goes, Eu creio que quando o profeta vai, he goes with a word to unstuck the ele vai pastor, com a palavra para destravar o to pastor, unstuck the para ministry, destravar o ministério, to unstuck churches, para destravar to igrejas, unstuck leadership, para destravar a to liderança, unstuck families. para destravar Do famílias. you hear me what I'm saying? Você ouve o que eu estou dizendo? Not to bring judgment, Não para trazer not julgamento, to sentence them. não para declarar God is sentenças. the one that sentence. And even though Deus in the é New aquele que Testament, faz. Mesmo He no Novo doesn't Testamento. send us for death. Ele não nos manda a falar morte. He sent us for restoration. Ele nos manda para When He says restauração. something as a warning or a Quando ele judgment, fala algo como it's to aviso e bring julgamento, people into é restoration. para trazer pessoas para a The restauração. judgment is to bring folks into restoration. Julgamento Into restoration em restauração brings into restoration, traz not, restauração, not into condemnation. não para condenação. Prophets doesn't condemn folks. Profetas não condenam pessoas. We are prophets of the New Testament. Nós somos profetas do Novo Testamento. You know, because if we're going to play Old Testament prophet, we need to Porque keep se vamos 613 estar laws. brincando de profetas do Antigo Testamento, nós vamos ter que Keep it all the 613 vamos laws. que manter 613 mandamentos. Think about it. Pensa bem. And that's hard to keep it, huh? Aí é muito difícil. And I don't have to keep it because Jesus came and broke that stuff. Eu Now, não tenho through que manter Christ isso porque Jesus who veio e strengthened quebrou. me, E He did ele it me- all. And if I trust Ele Him, fez. it's all I E need. se eu confio nele, é o que eu He preciso. will guide me. Ele vai me guiar. Hallelujah. Aleluia. So we need to understand those things because I see a lot of mistakes in the prophetic. Nós temos que entender porque eu vejo vários erros no ministério profético. See, giving you prophetic words that are right, Dar palavras proféticas it que doesn't são mean that corretas person is a real prophet from não God. quer dizer que aquela pessoa Because é even the devil profeta real. gives some Porque truth. até o diabo dá alguma verdade. I know one time that this guy was ministering deliverance. Eu Watch sei this de now. uma pessoa que estava ministrando libertação. And the devil looked at him and said, I'm not going to listen to you because you don't have authority. O diabo falou para ele: eu não vou te escutar porque você não tem And then autoridade. he said, why? In the name of Jesus, come out. E ele falou: por quê? Em nome de Jesus, sai para No, fora. I understand the name of Jesus, the devil said. E o diabo falou: eu entendo o nome de But Jesus, you are in sin. mas você está em pecado. You are sleeping with somebody else. Ele estava dormindo com alguém. He was right because the guy shut up and moved away. E a pessoa endemoniada estava correta porque o pastor saiu. So the devil was right. Então o diabo estava certo. Did you see that? Você viu isso? That is a danger zone. É uma zona perigosa. If you're going to minister deliverance, Se você vai ministrar libertação, make sure that your life is holy. tenha certeza que a tua vida está correta e santa diante de Deus. It's not easy though. Porque não é fácil. You gotta be holy because devil will Você tem que find estar santo. no issues Que o diabo to não accuse encontra you. nenhuma Why? brecha. Por The Bible quê? says that he is the accuser. Porque a Bíblia diz que ele é o acusador. He is the accuser of the brethren. Ele é o acusador dos irmãos. Yeah? Yeah, so he's gonna accuse you Então ele vai te acusar. if your life is not lining up with the life of Jesus. Se a sua vida não está alinhada com a vida de Jesus. And that goes with the prophet too. E também é o mesmo para os I'm going to profetas. teach you today
Eu quero te ensinar hoje that a prophet can tap into their gifts que o Because we have a profeta gift of pode prophetic entrar gift, right? nos seus dons without being tapping in the vein of the Holy Spirit. sem estar conectado Let me na give an example. veia do Espírito Santo. Holy Spirit gave us gifts. O Espírito Santo nos deu os dons. So my gift, a prophetic gift, Então, o meu dom de profecia must be tapped into the vein of the Holy Spirit, tem que estar conectada com a veia do Senhor, not the opposite. não o oposto. When I am giving words, Quando eu estou dando palavras, only using my gift, somente usando meus dons, I'm starting tap into divination. eu começo a entrar na área da adivinhação. Because I am using my gift Porque eu estou usando o meu dom, without the Holy Spirit allow me to speak. sem o Espírito Santo me permitindo falar. And then I started crossing the line of divination and witchcraft. Então eu passo a cruzar a linha da adivinhação e bruxaria. Every witch, Toda bruxa, every person that read in divination, toda pessoa que usa adivinhação, their gift o seu dom were given by God. foi dado por Deus. Because the Bible said gifts are given by God. Porque a Bíblia Devil diz don't que give gift to dons nobody. são Now, dados por Deus. O diabo não dá they dons. tapped into a wrong vein. Eles conectam com a veia errada. And they will start seeing things, E eles começam a ver coisas, speaking about things falando sobre coisas in the vein of divination. na veia da adivinhação. That's right. Because the Bible says the gifts are without what? Porque a Bíblia diz que os dons é dados sem arrependimento. Let me say something Irrevogáveis. Deixa eu falar algo engraçado. in the world, Quando eu estava no mundo, in the beginning of my walking with God, no meu começo I com went minha astray from jornada God com for Deus, 2-3 years. And I was in a nightclub. eu estava numa And discoteca God used me to prophesy to someone next to me. e Deus me usou para profetizar para uma pessoa do meu Because it's lado. a gift. Porque é um dom. You understand what I'm saying? Você entende? It's a gift. É um dom. But the question is this. Mas a questão é, Is Holy Spirit is using your gift or you doing just to show off? o Espírito de Deus está te usando ou você está usando isso para aparecer? Because emotionally you are deep wound. And then you Porque need to show off. emocionalmente você está ferido e você não precisa estar aparecendo. Prophets don't need to show off. Profetas não têm que aparecer. We don't need to go to prophets. Nós não temos que ir a profetas. Prophets will come to us Profetas virão a nós when God wants to speak to us. quando Deus quer falar conosco. Read the Bible. Leia a Bíblia. It's in the Bible. Está na Bíblia. Okay, anyway, let's go back here. I'm trying just to put some foundation in you this Eu morning. quero colocar alguma fundação em você esta manhã. Because we are a prophetic ministry. Porque nós somos We have a lot of ministério prophetic profético. people here. Nós temos várias And pessoas I don't want proféticas you to be aqui. tapped into the wrong vein. E eu não quero que você fique conectado Because if com a I see veia you errada. tapping in the wrong vein, Porque se eu ver você ser conectado na veia I'm errada, going to have to stop you. eu vou ter que te parar. And I don't want to do that. E eu não quero fazer isso. Now, watch this. Olha isso. Has to be at the time of the Lord. Tem que ser no tempo do He Senhor. also has to release you to share. E também Ele tem que liberar você para Many compartilhar. times we will see things and hear things from Muitas God vezes nós vamos ouvir e ver coisas de that we're Deus not allowed to speak que nós não somos permitidos falar on that time. naquele tempo. So we have to go to the Lord. So should I speak that, Lord? Então nós temos que ir na That you presença de showed me Deus e falar, eu or posso not? falar aquilo Is this the ou time não? to speak? Esse é o tempo de falar ou não? May he say no. It's Talvez not the ele time. fala, não, You're não é just o going tempo. to intercede for that person. Simplesmente interceda por aquela Because pessoa. if the person Porque se a pessoa it's not built correctly in Christ, não está construída corretamente em Deus, they're gonna make that prophecy vai fazer aquela profecia as a way out to escape. como uma forma de escape. They're just gonna get the prophecy Vai pegar a profecia, because that's all they want to. porque é o que ela ouviu. They are not built in Christ. Não estão They are construídos, not correctly established in não são Jesus. edificados, estabelecidos em So they Cristo. will get that Então eles vão pegar essa and palavra they will leave. e vão sair. And
God is about souls, E Deus é sobre almas, not about only prophecies and stuff. não simplesmente sobre profecias. See, prophecy is to edify people. Profecias é para edificar pessoas. Hallelujah. You can build your life in Christ through prophecy. Você pode, não pode you can't. construir a sua vida com Deus com profecia. You can't do that. Você não pode fazer isso. Prophecies will not build you correctly in Jesus. Profecias não vai te edificar corretamente. Prophecies will help you, Profecia vai te ajudar. and we're going to hear the intentions of God for our lives. E nós vamos ouvir as intenções do coração de Deus But para I nós. cannot build myself around that. Mas eu não posso estabelecer a minha vida I have to sobre build isso. myself in Christ. Nós temos que estabelecer a nossa vida em Who Cristo, strengthens me? que me dá força. He is the one that's building me up. Ele é aquele que está me I edificando. must get my strength from Him, Eu tenho que buscar a minha força dele. not from a blessing prophecy. Not from a blessing prophecy. Não sobre uma profecia abençoada. I need to stay being, in place with Him and grow spiritually every Eu tenho que day. estar com ele e crescer com ele todos os dias. Because this is the most important thing. Porque essa é a coisa mais importante. You know, great miracle is what? O What is grande the great milagre é o miracle? quê? Salvation, Salvação. right? That's the great Esse miracle. é o maior milagre. You know, it's not just a word from God. Não é apenas uma I'm not palavra against de the Deus. word. I'm just saying to you, teaching you that a lot of Não people estou are contra addicted. isso, mas tem pessoas Addicted que of são prophecy. viciadas em profecia. They are addicted. If they don't receive Viciada. a prophecy every day, Se eles não recebem profecia todo they dia, don't move. eles não movem. They need to receive everyday prophecy. It's not enough one each time. It's Não é- every day. Tem gente que quer profecia It's todo like dia. you have a crystal ball, and then you go with a crystal ball, the prophet, and the one standing in front of you. What you see? É como se você tivesse uma bola de cristal e você para ali na frente e você quer ficar perguntando o que, I'm que você telling you vê? what I'm O seeing. que você... Vou te falar o que eu I vejo. see that you have to grow. Eu vejo que você tem que crescer. You have to bear fruit. Você tem que produzir frutos. That's what I see. Isso é que eu vejo. Because when I bear fruit, Porque quando eu produzo the frutos, things and the blessings will follow me. as bênçãos vão me I acompanhar. don't need to go to a fortune teller prophet. Eu não tenho que ir para um profeta de adivinhação. Y'all with me? Estão I'm comigo? dealing with it because we're going to see more. Eu estou lidando com isso porque vamos ver We're going muito to see more on disso. YouTube, Facebook, and other places. Coisas no YouTube, These no people, they mídia have social. no church, Essas no pessoas não têm igreja, authority over them. não têm autoridade They sobre just eles. made themselves prophets. Simplesmente fizeram They eles came out of, I don't know profetas. where they came out. Vieram de qualquer lugar And they pop out there, and now they prophesying. 1,000 people are following them. e aí você vê Thousands of. seguidores seguindo eles. Because some people in church, Porque algumas pessoas na it igreja, doesn't matter for them grow. não importa que They eles don't want to grow. They don't want to bear crescimento. fruit. Eles não querem They crescer. want solution for their problems. Querem solução para o seu They problema. want magic. Querem mágica. God doesn't perform magic. Deus não opera He mágica. performs miracles. Ele opera And for milagres. that, E para I isso, have to be in Him. eu tenho que estar nele. If I am in Christ, Se eu estou em Cristo, He will push me. He will Ele strengthen vai me. me empurrar, me That's the puxar. right place to be. Essa é o lugar certo de It estar. doesn't matter the rest of. Não importa The o resto. rest of will come O resto virá. when I line up myself with Him. Quando eu me alinho com Ele. Are you with me? Vocês This estão is what I comigo? see today. Isso é que eu A lot vejo of hoje. people come to me. I remember one girl that came to me once says, Eu lembro de uma menina que veio em mim e Prophet, disse, profeta, do you have a word for me? você tem uma palavra para mim? I said, no, Eu falei, não. I don't have a word for you. Eu não tenho uma palavra para você. But actually I do. Ah, mas eu tenho. It's time for you to grow. É tempo de você crescer. Stop being a child. Para de ser imatura. That was it. She got mad, Ela ficou com raiva, never came back, nunca voltou, never asked me to pray for her anymore. nunca pediu para mim orar por ela mais. But that was what she was in need for. Mas isso Not era a another necessidade, não outra Not palavra. another prophecy. Não outra Not another profecia. dream. Not another Não vision. outro sonho, não outra visão. But being built up in Mas Christ. ser edificados em Who Cristo, strengthens us. que That's nos what dá we need. força. Because the difficult times are ahead of us. Porque
tempo difícil está na nossa If you porta. are well established in Jesus, Se você está bem estabelecido em Jesus, you're going to be able to cross over. você vai poder cruzar para o outro lado. If you're not well established in Jesus, Se você não está it's going to be estabelecido a em problem Cristo, for you to cross over. vai ser um problema para você cruzar. You understand what I'm saying? Você entende o que eu Because estou things dizendo? will get worse. Porque as coisas ficarão mais Yeah, I'm not a difíceis. prophet of the gloom and doom, but I'm telling you, it's going to get worse. Eu não sou profeta de desastre, mas é o que vai acontecer. Are you with me? Estão comigo? Hallelujah. So there are moments when the Lord has me to hold a prophetic word for a time. Então tem momentos que o Senhor não me libera de falar uma palavra profética por um tempo. And then he make me wait days, months, and years. Às vezes ele me I faz have parar prophecies that I'm dias, still holding for a year meses now, e anos, because it's not the time to release. porque não é tempo de Because people are soltar. not ready to receive As that. pessoas não estão prontas para receber. You can't be kind of a person who has not developed the ability to contain or to hold. I thought Você you não were pode asking ser to repeat. boazinha com a pessoa que não tem a Hold, Não pode segurar a ability palavra, to contain a habilidade de or conter to hold what e the de Lord is segurar saying. aquilo que Deus está falando. If you're going to flow in prophetic Se ministry, você vai fluir no ministério profético, especially if you're flowing in global prophetic ministry, especialmente se você está fluindo no global, ministério global, meaning that the Lord is giving you national words. e que significa Because you que put your talvez face on it. Deus está te dando uma palavra And then you nacional. say something that doesn't happen, you don't want to repent. Aí você fala algo que não acontece e você não quer arrepender. They blame God. Aí culpam a Deus. They blame this and that and everybody. Culpa qualquer coisa e todo mundo. If we make the mistake, we have to say, I made a mistake. Se I nós was wrong. cometemos um erro, nós Forgive temos me. que falar, me perdoa, eu fiz um erro. Pronto. Recently, I had to do that. Recentemente eu fiz algo assim. I had to go to the person and say, forgive me, I was wrong. Eu tive que ir na pessoa e falar, me perdoa, eu estava errado. To me, a true prophet, Para mim, um profeta verdadeiro he knows how to repent when he sabe needs to como repent. se arrepender quando ele vê que precisa No, I arrependimento. don't have to because the Lord is with me. Eu não tenho que arrepender porque o Senhor está The comigo. Lord is my O shepherd. Senhor é meu pastor. He who strengthens me. Ele me fortalece. So I don't have to tell man Eu não tenho que absolutely falar nothing. homem absolutamente Because I nada. go to God Porque eu já falei para Deus. and I already spoke it to him. E eu já falei com ele. It's not what the Bible says. Não é o que a Bíblia diz. The Bible says we have to confess our sins one A to the Bíblia other. diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos Not only outros. to God, but also one to the other. We Não have to apenas a confess our Deus, sins. mas uns aos outros. You, Yuhu. yeah. That's pride. Pride É orgulho. don't let us confess Não our nos sins. deixa Confessing our nos sins. arrepender e confessar os nossos pecados Are you uns with aos me? outros. Estão Prophetic comigo? folks today, all of you. Pessoas Prophetic proféticas estão people. comigo? A word shared out of time or out of season. Watch this. A palavra compartilhada fora do tempo e fora da temporada, It's not given by the time of the Holy Spirit. que não é Not. dada pelo tempo do Espírito Santo, Even if He showed you or to you, mesmo que Deus mostre para você, even if He spoke to you, mesmo que Ele falou com você, even it's out of His alignment with His timing, it can cause a damage. mesmo que seja alinhada com o tempo dele, pode causar dano. Because when you give a prophecy to someone, Porque quando você dá profecia para I'm alguém, not saying that prophet is wrong. eu não estou falando que o profeta está I'm errado, just saying it's not the time for that. mas talvez não é o tempo para aquilo. If that person is being built in Christ, Se aquela pessoa está sendo edificada em and God is Cristo, working with that person, e Deus está trabalhando com aquela and pessoa, God is strengthening that e person, Deus está fortalecendo aquela and if pessoa, that person receive a prophecy about something that they want to hear, e aí a pessoa ouve algo que ela quer ouvir. you know, when they hear that E prophecy, aí quando ela ouve aquela it will profecia, change everything. vai mudar tudo. They don't want to be in the place where God is dealing with them anymore. Aí eles não They querem wanna estar no lugar onde Grab Deus the falou. prophecy and run, Aí as pessoas correm and run with that. e correm com And isso. then nothing happened, frustration will E hit aí them. nada acontece, a frustração vem. They will be frustrated. Estarão God frustrados. don't want nobody frustrated. Deus não quer ninguém frustrado. So it will cause more
harm than good. Então vai causar mais dano do que bem. This is why what we share, how we share, and when we share it, Então é importante very saber important. quando compartilhar, onde compartilhar, and when we share it is very important. e quando compartilhamos é muito importante. This is a good reminder for us prophets or prophetic people. É This uma is boa something lembrança para o pessoal que é profético, that I os have to learn profetas. and I am still learning as a prophet. É algo que eu estou aprendendo ainda como profeta. Let's see some prophetic nuggets. Number one, Vamos ver alguns passos. prophetic nuggets. Some pérolas, some pérolas proféticas. Insight. Number one, we have to know what is that we share. Nós temos que saber o que nós estamos compartilhando. We cannot sharing everything. Nós não podemos compartilhar tudo. Number two, Número 2. we have to be careful Nós temos que ter cuidado how we share it, como a compartilhamos thing. a coisa. That means we want to share the same position Isso significa que temos que compartilhar a mesma posição, or the same type of emotion o mesmo tipo de emoção that the Holy Spirit shared with us. que o Espírito Santo compartilhou conosco. We want to share it in the same vein. Nós temos que compartilhar com a mesma veia. There are times when the Lord speaks and is very forceful. E às vezes Deus fala e é uma coisa forçada. No, it's very forceful, é muito poderoso. Oh, Forceful. powerful. É. Às vezes Deus fala e é poderoso. Very powerful and very urgent. E é uma coisa urgente. And a prophet has to know how to tap into the mind of God E o profeta tem que saber como conectar com a mente de Deus and the heart of God e o coração de Deus. to the emotions of the Holy Spirit Para as emoções do Espírito to Santo, be able to share to the same type of spiritual depths. para que ele possa compartilhar a palavra com a mesma profundidade do Espírito. This means that he gives us with urgency, Isso significa que ele nos dá com urgência and then we give with urgency and then come gently and softly. e aí nós damos com urgência, mas damos também com cuidado, como fala. As prophets, we have to learn how to pick up that there is the way the Holy Spirit is ministering. We need to Como learn how profeta, to nós pick temos up. que aprender Pick up that como spirit. pegar aquilo que o Senhor está nos dando. And we have to imitate what we E nós temos hear. que imitar aquilo que nós ouvimos. I say this again E eu falo isso outra vez. from a place speaking about authentic prophets. Como as pessoas que são autênticas, os profetas autênticos. You know, I remember somebody sent me a video from Brazil. Alguém me mandou um vídeo do It Brasil was so funny. It was Era a muito man engraçado, era representing homem. God representando a Deus and a prophet hearing from God. e um profeta ouvindo de Deus. That was, look at that. The Lord said this to him. O Senhor falou isso para ele. Tell so and so that I'm going to bless. Fala para tal e tal e Him. tal que eu vou abençoar ele. Okay. The Lord is saying that Deus God is falou going que to bless eu you. vou te abençoar. But the Lord is saying this Mas and o this Senhor and tá that falando and that and isso, that and that. isso. And the Lord goes like this. Oh no. E o Senhor tá não. He's not finishing the way I want him to finish. Ele não está terminando como eu falei para ele terminar. He's putting the cherish on the cake. Está you know? colocando a cereja em cima do bolo. So the Lord said just one thing, O Senhor falou uma coisa. and that ending up telling other things that is not from God. E aí o profeta falou outras That coisas can que não happen. tem nada a ver. Isso acontece. They can tap into something that is Pode unknown conectar no and saying algo things that is not from e God. falar algo que não é de Deus. Amen. Amém? That's why we need to be in the same vein of the Holy É Spirit. por isso que nós temos que estar conectado com a mesma veia do Espírito Santo. So a false prophet Então, falso profeta is the one that leads you away from Jesus. I want you to que understand te that. leva Away from Jesus. distante de Jesus. They may say something right or accurate. You know that? Eles podem falar algo You correto. know that false prophets can say Você some sabe things que accurate, o falso profeta pode falar algo but que they é are leading correto, you not to Jesus. They mas are eles leading you não to estão te levando themselves. para Jesus, mas They are longe. wolves. Eles são They want to lobos. devour you. That's Eles what they querem want te to do. devorar. So they are there to get you and get your money and get everything you Então have. eles estão lá para pegar seu dinheiro e tudo que você tem. And they will give you some truth and some others that will be E not. vai te dar algumas verdades e outras coisas que não são But verdade. they're going to teach you something false.
Mas aí eles vão te ensinar algo falso. You're going to know that they are false because their doctrine is going be off. Você vai Complete saber off. que é falso porque a doutrina deles é falsa. They will misinterpret it and reinterpret it and manipulate scripture to mean something. Eles vão that, interpretar e doesn't manipular mean. a escritura de uma forma errada. and there is such confusion within and among believers because E tem tanta confusão no meio do crente por causa disso. that the people don't know the difference. Porque as pessoas não sabem a diferença. We have to begin to look at multiple categories. Nós temos que começar a olhar em categorias Let's múltiplas. see category number 1. Categoria número 1. That's right. There are false prophets. That's the first category. A primeira são falsos profetas. Why do people still, now this is good. Why do people still follow this false prophet? Por que, on que as pessoas Facebook and continuam YouTube? Why? seguindo Why falsos they give profetas? listening and giving them Por que, que money eles continuam ouvindo e dando a eles dinheiro? after being aware that they are false? Why? Mesmo sabendo que são falsos. Por Very quê? easy. I'll give it to you in the scriptures. Muito fácil. Ezekiel chapter 14 verse 4. Ezequiel 14:4. Read it there. Lê aí. You must speak to them, Você deve falar com eles. saying, "This is what the Almighty Lord says. Isso que o Senhor diz. One of these men who like to worship idols As pessoas gostam de idolatria. may want to ask me something. Pode ser que me pergunte algo. Those men allow their idols to cause them to do wicked things. Então a idolatria fez com que as pessoas fizessem coisas So más. if one of them goes to a prophet to find out something, I will give him an answer. I will give him the answer that he deserves because of his many idols. Então, quando você tem uma idolatria no seu coração, você vai para um profeta e ele vai te falar o que você quer ouvir, não In necessariamente other o que Deus quer. God will allow you to hear something that is not truth Então, because Deus you vai permitir idolize prophets. que você vai ouvir algo que você quer ouvir porque você está idolatrando profetas. Did you hear me? Você ouviu isso? Then we got hurt and we go through pain because we idolize man and woman. É por isso que passamos por hurt. Somos machucados por causa disso. Number 2, Giselle. Número 2. Then there are seasons of authentic prophets. Então tem o tempo dos profetas autênticos. This is the prophets that has been development. É esses profetas que estão sendo desenvolvidos. They have been ministering and walking with God for some time. Eles têm já sendo ministrados por Deus, ou andado com Deus por um bom tempo. Where they learned the voice of the Lord. You have to learn the Quando voice of the Lord to be a eles prophet. aprenderam a ouvir a voz de Deus. And where they learned the time of God. E aprenderam o tempo de Deus. Now number 3, Número 3, then that is a more developing prophet. que tem os profetas que é mais desenvolvido. There is an authentic, Tem uma voz watch this, autêntica, but not necessarily fully learned the time of God for them. mas não necessariamente aprendeu completamente o tempo de Deus para Has ela. not necessarily learned it. Não necessariamente aprendeu ainda. What? O When quê? to speak, how to speak, Quando falar, como falar. and their development in that way. E eles precisam de desenvolvimento nessa área. I didn't mean to go to a whole prophetic tutorial with you today. Eu No. não queria fazer um tutorial profético hoje, mas But more than anything now, mais que tudo, we are going to need authentic prophetic voices. nós vamos precisar de vozes proféticas Also mature autênticas prophetic e voices. maduros profetas. Voices, we need prophets who are authentic, and I believe that is a big gap in the body of Christ Nós today, precisamos de vozes autênticas e eu creio que é uma falta muito grande no corpo de Cristo hoje. where many people are not aware of how prophets should operate according to scriptures. Como muita gente não sabe como os profetas devem operar de acordo às Escrituras. There are prophetic protocols Tem protocolos in proféticos the scriptures. nas Escrituras. There is prophetic ethics in the scriptures. Tem ética profético There are também. things that we shouldn't do. Tem coisas que não devemos fazer. There are things that we may be able to look into that we should not. Tem coisas que nós olhamos, mas não devemos falar. Watch this. Olha isso. For example, quickly.
someone's life. Let's use somebody else's life. Vamos Anybody. usar o exemplo de uma pessoa, a vida de uma pessoa. I can look into literally Eu through my posso gift. olhar literalmente através do meu dom. Those were times that the Lord showed me names, Às numbers, vezes Deus já mostrou nomes, números, addresses, endereço or things like that. ou coisas dessa See, I natureza. can look at someone's bank account. Eu posso olhar na conta If I bancária de stay in alguém. the presence of God, Se eu estou any na prophet, presença de Deus, God can show something about that person Deus that is pode maybe the mostrar bank account. até It's possible. o balanço da conta. It is possible. É possível. If I use my gift to do it, Se eu uso o meu dom para fazer isso, but may not be spiritually led by the Spirit. mas eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo, I am going into somebody else's private life without Holy eu Spirit. vou entrar na vida pessoal da pessoa sem a permissão de Deus. Now, is it the Holy Spirit leading me to do that, or I may use a gift to peer? Peer means search A pergunta é: o Senhor está me guiando a isso ou eu quero fazer? into someone's life in the place where I don't have permission to De do estar it. olhando a vida privada de uma pessoa no mundo espiritual sem a permissão de Deus. So that's the difference between someone being led by the Spirit Essa é a diferença de uma pessoa ser guiada pelo and Espírito someone that is simply led by a gift. e outra pessoa que é simplesmente guiada pelos dons. And they can peer into a person's life. E eles podem olhar na vida de uma And pessoa. when you do that, E quando você faz isso, you are crossing over into divination. você está cruzando a linha da adivinhação. When you begin to do that, you are crossing into divination or witchcraft. So you Ou become você a está witch. cruzando a adivinhação ou bruxaria. This means that this individual is using their gift and they do not have the proper access by the E Spirit. significa que esse profeta está acessando sem ter a permissão de Deus. So that means it's illegal to do. Então é ilegal. But they are doing anyway. Mas estão fazendo de toda forma. Whenever the Lord gives me some sensitive information Quando Deus me dá algo sensível, uma informação sensível or about something, de alguma coisa, there is a wait então time tem um período de espera that He has shown me or given me to release that que sensitive Deus information. me deu para mim poder liberar essa palavra. And I'm going to finish here. I'm going to pray with you. Just because you can see it Simplesmente porque você pode ver, doesn't mean you should say it. quer dizer que você pode falar. Just because you can hear it, Simplesmente porque você pode ouvir, that doesn't mean that God gave you permission não to significa say que it Deus or deu to permissão release it. para você falar e liberar. Did you get that? Você entendeu isso? Why I'm saying this today? Por que eu estou falando isso? Because we are a prophetic church. We're going to be receiving a lot of prophetic people that will Porque come nós through vamos those estar doors. recebendo pessoas And proféticas you're aqui. also prophetic too. I don't want you to give place to Jezebel. Eu não quero que você dê lugar a Jezabel. Because the divination and witchcraft, it's where she plays. A She loves it. adivinhação e a feitiçaria é onde ela brinca. And watch this. Disobedience, Desobediência, rebellion, rebeldia, all those things tudo isso can tap us into the vein of Jezebel. pode nos abrir para estar conectada com a Jezabel. Hallelujah. When I say Jezebel, I'm not saying woman. I'm saying Quando eu falo in Jezabel, não estou general. falando homem, estou falando de um espírito It em could be geral. man or woman. Pode Okay? ser homem ou mulher.